por isso só é possível, a verdadeira palavra só é possível na liberdade. E o pão não, o escravo também come. A palavra é do homem e da mulher livre. E quando nós falamos em sermos livres, a nossa palavra é uma palavra de submissão, é uma palavra de resignação, e por isso não chega a ser, não tem a dimensão propriamente humana, ainda é antes do humano. Portanto, é mais um grito, é o grito da vítima. Também nesse sentido é fortíssimo, porque digamos que a vítima é aquela realidade que constantemente está a interpelar o tipo de sociedade e de mundo que nós organizamos. Porque se há um mundo que produz vítimas, esse mundo é absolutamente estúpido. E, portanto, automaticamente o grito da vítima está a dizer: vós viveis todos num mundo estúpido. Quase que nem tem sentido comer, porque estamos a alimentar a estupidez. Daí que é bom juntar a palavra com a comida com a palavra. Jesus, ele diz: nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem, porque também vive da palavra, e sobretudo da palavra, porque é depois com a palavra que traz consigo, deve trazer consigo liberdade, que fazemos pão humano. Pão sororal, pão fraterno, pão em vasos comunicantes, quando há pão há para todos, não há só pão para todos. Quando há um clima de liberdade, quando há pão há para todos. Mas isso obriga a um outro tipo de mundo, que não é mesmo que a gente está aqui a ter. Já estão cá a participar em atividades? Sim, sim. Bom. Somos todos bem-vindos uns aos outros. Então, o nosso companheiro... Pronto, mas se calhar é melhor, eu ia para... Não, eu ia a alguns, não me lembro bem o que é onde, mas o que era já um livro ligado às medicinas ambientais e defendia, não é? Que Cristo, depois da adolescência, naquele interregno que há entre a adolescência e onde é que esteve, as Sagradas Escrituras que descrevem ali ao pormenor, e depois há ali um lapso de anos em que não se fala de Cristo. Bem, há aquelas, está a jejuar no deserto, está a meditar no deserto, talvez haja... Nessa altura só é Jesus, não é Cristo. Pois, exato, e é esse Jesus que eu quero referir. Exatamente, eu percebi, por isso é que estou a corrigir a linguagem. Que, quando depois volta, e aquela prática que volta das mãos, a imposição das mãos, pronto, a palavra, toda essa também pode dizer-se que é uma forma, se calhar, de transmitir ou dar saúde ou regenerar as pessoas. Que ele teria ido pelo Oriente, vivendo na Índia, e onde assimilou todo aquele conhecimento dos yogas, e que quando regressa à Palestina, ele tem então uma prática em que, desde a ressurreição de Lázaro, em que ele vai ficar muito surpreendido com este livro. Pronto, eu tem uma certa... E há aliás, não sei se conhecem com certeza, mas há pouco tempo tomei contacto em que fala que é uma... quer dizer, uma técnica, digamos assim, também de cura, não é? Sim. Então, o que ele fala é que o Criador, e esse Criador, pronto, é Deus, não é? Enquanto Deus também é o inexplicável, não é? Em que dotou o homem das ferramentas para ser autónomo, para ele assegurar a si próprio. E a grande parte do corpo que tem uma função é precisamente a mão, que está concebida para ir a todas as partes do corpo e que ele chama mesmo a gambiarra. E eu agora até tenho vindo a desenvolver, e gente, por isso é que há aquela frase: antes que esses conhecidos, outros conhecem a ti mesmo, descobre, ouve o corpo. E não há dúvida que a gente sente que estas energias, não é? Que no fundo o corpo está morto, pode transmitir, porque faz a canalização, um termo entre aspas,
ao cérebro, que no fundo é que comanda tudo, não é? E portanto, as próprias emoções, não é? O indivíduo está triste, tem que ver com o cérebro funcionar de uma determinada maneira que a gente pode alterar. E até há uma prática em que cada dedo destes tem uma função em relação a esse estado de espírito, que por sua vez vai atuar em determinado órgão. Por exemplo, que é uma coisa que tem que ver, por exemplo, com o estômago, não é? E o indivíduo que está, por exemplo, muito preocupado, não é? Às tantas começa a ter uma gastrite e começa a fazer uma digestão e acentua essa parte do corpo. E até dá depois como exemplo que há crianças que ao nascer que vêm com o dedo polegar na boca a chupar o dedo grande e que às vezes estão uns tempos até ele tira, que ele assimila o estado de espírito da mãe que está preocupada como é que vai ser o nascimento, ou Jesus, vai lá, Jesus. O nome histórico é Jesus. Desculpe, não queria perturbar Isto traduzido em linguagem matemática, João. Eu estou aqui para aprender mais do que para dizer seja o que for. Mas pronto, mas para já, ouviste isto é a sensibilidade dele e a especialidade dele é a matemática e a matemática é a grande ciência. Deus é matemática. E, portanto, discípulo do Galoá. João Raposo pode traduzir isto em linguagem matemática. Bem, eu pensei que o homem só é homem quando resolver o problema da sua alimentação e da sua sobrevivência. A partir daí é que é um verdadeiro homem liberto para poder avançar no mundo e satisfazer todas as necessidades da humanidade satisfeitas para que o homem pudesse avançar. Inclusivamente, nós temos conhecimentos, podíamos estar muito mais avançados a nível científico se o mundo funcionasse de outra maneira, inclusivamente até os próprios Estados. Por exemplo, a destruição da Biblioteca de Alexandria foi um dos maiores crimes ao conhecimento. Hoje em dia, a nível de conhecimento, podemos estar já no ano 4000, porque foi um conhecimento havia lá muito conhecimento que só 10 séculos depois é que se veio voltar a saber que, portanto, voltar a haver conhecimento necessário para as coisas avançarem. Perdeu-se 10 séculos. Eu estou a dizer ano 4000, se calhar não era 4000, era mais, não é? E portanto, estamos quase ainda na pré-história do conhecimento, não é? E mesmo assim, nós às vezes temos a arrogância de que já sabemos muito, não é? Mas depois chega a hora da morte e resolve-se o problema. Isso é pragmático, não é? O tigre das matemáticas. A verdade é essa, não é? Temos que nos limitar e circunscrever à nossa insignificância, não é? Insignificância significante. Insignificância significante, portanto, ou seja, temos que ter conhecimento de nós próprios e saber o que é que nós andamos cá a fazer neste mundo, porque a passagem é breve e, portanto, há que usá-la bem. Mas isto dizer que gostei muito não é dizer que... Segundo João. Exatamente. Eu também esperei muito que vocês, quem já o abordou, que nos trouxesse as suas... Não trouxe o livro com os meus apontamentos porque eu escatafunhei com lápis. Estraguei o livro. Não, valorizaste. Mas a sua perspectiva, aliás, Jesus, todo ele antropológico, teológico, a abordagem que ele faz do homem e da sociedade, ele tenta simplificar as coisas, tenta reduzir-nos ao essencial, aliás, como aquele sempre nos vem dizendo desde que eu leio. Simplificar a sociedade, as pessoas complicam demasiado coisas simples, que é o que Jesus queria simplificar-nos. Queria alargar estender a toda a humanidade a sua simplicidade de vida, maioticamente falando. Simplificar, não acabar com a política, com as relações entre as pessoas. Não é bem com a política, é com a política. Queria era um anarquista. O anarquista é reformular exatamente. Nos refere
queria acabar exatamente com a complicação que a sociedade adquiriu, de poder contra poder, relações de poder, tudo isso é mau e complica e prejudica os mais vulneráveis em termos económico-sociais, desde sempre. Isto acho que está mal, não devia haver partidos políticos, não devia haver instituições, não havia de haver financeiro, religioso, política. Nada, as coisas deviam funcionar todas, visando o bem comum. Que é isso que as pessoas... Porque as pessoas tentam sempre impor aos outros o seu ponto de vista e servem essas instituições para fundamentar, que é o que acontece com as igrejas. Com os partidos políticos. Exatamente, tentam sempre favorecer-se, pensam no eu e não pensam no todo. Organização social, mais desigualdades elas Exatamente. Geram. Se nós, por exemplo, chegarmos ao meio do Saara e virmos uma tribo, as pessoas ali são todas iguais. Acabam por trabalhar todas para o mesmo, porque os recursos são limitados, não é? E portanto aquilo é quase tudo igual. Não é? E então todos precisam uns dos outros quase de uma forma direta. Ali não há dinheiro, não há. Exatamente, não há. Aliás, não é preciso ir, eu dei esse exemplo, mas basta ir. Que a palavra não seja uma arma de arremesso. E portanto, que também ao falarmos nós, em vez de falar vago, na generalidade, comecemos por que a palavra nos diga a nós próprios. Primeiro nos diga, nós nos transmitamos na palavra. Portanto, que a palavra fale das nossas formas de ser, das nossas formas de nos comportar no meio deste tipo de mundo. Porque se não for assim, vamos ficar aqui a tirar facas para cada lado e saímos absolutamente incólumes desta refrega, porque nunca nos metemos nela. Então a palavra é atirada como uma pedra, em vez de ser um testemunho de mim próprio. Quando eu falo, eu devo falar com os pés no chão, devo deixar transpirar, transparecer as minhas palavras, as minhas dores, as minhas frustrações, os meus problemas, minhas angústias, também porventura as minhas aspirações mais profundas que estão em vias de concretização ou alegres de vias de concretização. Quer dizer, se a palavra não estiver a dizer-me, eu estou a fazer um discurso exatamente igual daquele tipo de minorias que eu estou a censurar. Eu estou a ser essa minoria. Exatamente. Estamos a cair no radicalismo. Podemos estar aqui a ser o presidente do partido ou o secretário-geral do partido, e quem é o partido? Eu próprio, não é? Só eu é que sou o meu partido. E então eu falo, boto farpas, mas não digo nada de mim próprio. E eu quero é que a nossa palavra nos diga. E este é uma das características de Jesus. É quando ele fala, a gente está a perceber que ele está a falar dele próprio. E que está a falar dele em relação com os demais, e é por isso que a sua palavra toca às outras pessoas. Exatamente. Mobiliza as outras pessoas, fala-as estremecer. Ele é um exemplo. Fala-as estremecer e acordar e começar a sentir muita vontade de serem, de crescerem, de se desenvolverem de dentro para fora, até se tornarem os sujeitos das suas próprias vidas. Quer dizer, com Jesus sente-se, experimenta-se isto. Também se experimenta, penso eu, que à medida que aprofundamos neste livro... E há sempre mais para aprofundar. O livro surpreendeu. Sente que nos toca, está-nos a tocar e a mexer connosco para nós nos tornarmos mais humanos. Por isso, aqui estávamos agora já assim, a tirar bujadas para o ar e sem dizermos nada de nós próprios. E se alguém tiver já acolhido o livro no sentido de o ter mastigado alguma coisa, pode não ter lido todo, e mesmo que tenha lido todo, tem que voltar se calhar a começar a conhecer esse livro nada, porque este livro é assim. A gente, depois de acabar de o ler, se começar ao princípio de dizer, mas eu ainda não li isto, depois eu não li isto, que eu não mastiguei isto, quer dizer, eu ainda não sou isto, eu ainda não sou, e como ainda não sou, estou a ler uma realidade
quer dizer, mas não me diz porque eu ainda não sou isto. Se eu ainda não for, eu estou a ser um estranho em relação a este livro. E é preciso que chegue a uma altura que haja uma total identidade entre este livro e eu. Então aí nós já estaremos num grau de humanidade que enfim. Derrubar os muros. Pronto. Então, se passarmos para este lado, pode ser que a Maria Laura, a Maria José, o Luís, a palavra nos diga. Agora, acho que realmente os capítulos 14, 15, 16 e 17 deste livro, lido, portanto, ao próprio texto bíblico, mas isto é uma tradução que, quanto a mim, muito melhorada das Bíblias que há por aí à venda, não é? E acho que esses textos realmente revelam uma intimidade, uma relação pessoal, inclusive, com Jesus, que está ao nosso alcance, que nos revoluciona por dentro de toda a maneira, que nos dá-nos uma força, que nos aumenta a perspectiva. Quer dizer, tira-nos as palmas dos olhos. Aqueles capítulos, tira-nos as palmas dos olhos. É aquilo que eu sinto. Faz-nos pensar que nós somos um sujeito humano, somos todos à estatura de Jesus. E para sermos à estatura de Jesus, temos de deixar de ser à estatura do Império. Isto é assim, é uma coisa quase sincrónica, uma coisa simétrica. Usando o termo matemático, é mesmo uma coisa simétrica. E realmente, o mundo não vos acateis. A paz que eu vos dou não é a mesma paz do mundo. Pois não. Claro, isso é claro para mim. E também, no mundo, tereis tribulações. Sem dúvida. Porque realmente o mundo, a mentalidade do mundo, aquilo que nos vem de fora para dentro, está muito, muito abaixo do que é Jesus, quer dizer. E realmente, eu acho que realmente é por aí. Tentar sentir em nós, porque eu acho que a questão fundamental da vida nunca está no plano do pensar. Tu pode ler, pode estudar, pode dar uma licenciatura, pode isto, pode aquilo. A resposta que nós ansiamos, as respostas que nos realizam nunca estão no plano do pensar, estão sempre no plano do sentir. Lógico que o plano do pensar é importante, são ferramentas, mas está sempre no plano do sentir. E estes capítulos permitem realmente a exploração desse plano. Eu sou mais eu quando estou na companhia de Jesus, quando estou nessa relação. Sobretudo, é a parte que mais me toca. O livro é muito bom. Acho que é muito bom. Acho que, de facto, realmente, os outros apóstolos, digamos assim, a teologia tradicional, que vem depois do Novo Testamento, com as cartas de São Paulo, etc., realmente, o Padre Mário tem tomado algumas posições públicas escritas, no sentido de apontar algumas insuficiências, digamos assim. Talvez São Paulo e os outros tenham escrito, tenham pensado, tenham sentido as coisas na época deles à maneira deles, digamos assim. Mas eu acho que Jesus realmente está acima de tudo isso, está acima de muita coisa mesmo, e é uma experiência para cada pessoa. É aquilo que eu acho, e realmente é uma experiência que não pode ser gerida, que não pode mesmo ser gerida por qualquer tipo de religião. Não há hipótese. A religião, quando muito, se conseguir organizar as pessoas, etc., ainda poderá fazer algo de positivo. Mas Jesus, a nossa relação é algo muito pessoal que não pode. O poder aqui não tem alcance. O poder aqui não chega. Não chega. É a minha. Par em par, de forma gradual, porque numa primeira fase ele ainda tem com ele alguns dos que o vão trair. E, portanto, Jesus como que se reserva, ainda se reserva. Mas depois, à medida que, digamos, isto não é dito de forma explícita, mas percebe-se cada vez Jesus está mais sem os opositores. E, portanto, quando está sem os opositores, chega ao capítulo 17, para agarrar as palavras do Luís, chega ao capítulo 17, em que o capítulo é todo feito numa palavra, numa espécie de oração de Jesus com o Pai. Mas expressar-se todo direcionado ao Abá, na linguagem aramaica, que é aquela que Jesus fala,
que é um dialeto do hebraico. Em aramaico, pai diz-se Abba. Portanto, Abba é pai, mas é um tipo de pai muito especial, porque no aramaico, quando se diz Abba, tem aquela força, a ternura do nosso paizinho, do nosso papá. Papá não, porque a gente diz papá a um tirano, a um autoritário. A gente diz a ternura, é um pai com mais mãe que pai, não é? Assim, um pai que é mais mãe. Daí o Padre Mário, desculpa interrompê-lo, E dizer Aba mãe. Não digo Aba pai, digo para Aba mãe. especificar essa característica. É uma das características deste livro que vão encontrar, que ainda não o fez, e Aba mãe. Embora Aba deveria ser dada para pôr português era pai, mas de propósito põe-se mãe. Deus é pai e mãe ao mesmo tempo, não tem género. E depois, então o capítulo 17 é esse culminar dessa intimidade em que Jesus parece que sai fora de si e diz coisas que a gente, que quem está a escutar, claro que este capítulo é todo construído pelas comunidades, não é um capítulo histórico. Não estava ali um gravador a gravar as palavras, é todo construído, mas só é possível construir e pôr na boca de Jesus tais palavras por parte de alguém que também chegou à mesma dimensão de Jesus, que são as suas discípulas, os seus discípulos, que nós não conhecemos os nomes, porque são todos clandestinos. Quer dizer, os nomes que aparecem neste Evangelho não são da comunidade que escreve o Evangelho. Porque os Evangelhos, ao contrário do que sempre nos deram a entender, os Evangelhos são quatro em 5 volumes. Porque há um Evangelho que se escreve em 2 volumes, que é o Evangelho de Lucas. E são 4 Evangelhos, mas tem 5 volumes. E os 4 Evangelhos, em 5 volumes, são livros escritos na clandestinidade. Usam uma linguagem própria da clandestinidade, portanto, uma linguagem codificada, cifrada, que é preciso depois ter acesso à chave de interpretação. Textos escritos em clandestinidade, mas para circularem livremente. Porque a mensagem vai tão codificada que a pessoa lê e não entende nada do que está a ler. Interpreta a letra, tem tendência a ler. Se não sabe a chave, não tem a chave, não sabe o que está a ler. Equívocos. E pode, inclusivamente, interpretar tudo ao contrário do que estava, da mensagem que está lá escondida. Portanto, é preciso, e nós andamos estes 2000 anos de cristianismo sem ter acesso à chave de interpretação. E, portanto, nós lemos os textos e interpretamos-los tal e qual. E assim vai tudo ao contrário. E daí tanto obscurantismo ao longo dos séculos. Ora, e então, como os Evangelhos são escritos na clandestinidade por comunidades clandestinas, os nomes dos membros das comunidades nunca aparecem. Os nomes que aparecem são os que podem aparecer, que normalmente são aqueles que nunca entenderam verdadeiramente Jesus. Jesus vive num conflito permanente porque está rodeado de pessoas, e este Evangelho é que põe isso bem logo no capítulo 1, está rodeado de pessoas, os que menos o entendem são precisamente os seus mais próximos de sangue e de povo. Portanto, os judeus de sangue puro judeu, e o genuíno, portanto, que não vem, digamos, que vem na linha genealógica lá dos antepassados, sobretudo numa linha de longe, vão mais para até Abraão, outros até Adão e Eva, mas o que interessava mais da genealogia era a genealogia que entroncasse na dinastia de David, a casa real de David, que era a importante. E então, aquele grupo, por exemplo, o grupo dos 12, que aqui é muito referido, quando qualquer
membro que faz alguma coisa negativa, este Evangelho tem cuidado de dizer fulano, um dos 12. Um dos 12. Como é quem diz? É um, mas implica o grupo todo. Os traidores implica o grupo todo. Um dos 12. E esses, os nomes bem explicitados, porque eram figuras públicas. Quando este Evangelho é escrito, eles já eram figuras públicas numa corrente nova que nasceu após a morte crucificada de Jesus, que foi fundada por eles, desiludidos e defraudados com Jesus, foram criar uma coisa a seguir para fazer esquecer de Deus. E, portanto, os traidores são os traidores. O judeu-cristianismo, que é uma corrente política dentro do judaísmo e que, ao contrário de Jesus, não é reprimida. Não é reprimida, tem toda a liberdade de movimentos em Jerusalém, até pode utilizar os espaços do templo, ao contrário de Jesus, que foi assassinado pelos sacerdotes do templo, que obrigaram inclusive o Império a subscrever a mesma sentença e a executá-la. Neste sentido, nós temos de ter presente que a palavra em Jesus atingiu realmente esse máximo quando Jesus se confunde com o Pai, quase se confunde com o Pai e o Pai com ele, mas não se confundem, estão fundidos, mas continuam, estão, como é que se diz, há total fusão, mas não há nenhuma confusão. Quer dizer, Jesus, é o ser humano, e Deus nunca ninguém o viu. Este Evangelho começa a dizer. E também diz logo no primeiro capítulo: veio para os seus e os seus não o recebem. Não identificar? Isto é terrível, mas é uma realidade. Veio para os seus e os seus não o recebem. Capítulo 1 logo. Quer dizer que se hoje nós conhecemos Jesus, não é pelos que andaram muito próximos dele na linha da descendência do sangue judeu, mas é pelos outros, podiam até ser judeus, mas já de segunda categoria, porque os antepassados eram povos, os antepassados eram antigos imigrantes que vieram para a Palestina. E, portanto, que se radicaram ali, depois a terceira, quarta geração já nasceram ali, passaram a ser judeus nascimento. Guarda a maneira como os judeus tratavam os samaritanos aí. Nasceram, isso já é por outras razões, já nasceram em território judeu, são judeus por nascimento, mas não eram de puro sangue. E o judaísmo fazia diferença entre uns e outros. E, portanto, o grupo dos 12 é constituído por judeus de puro sangue. Portanto, e são eles que quando eles dizem logo no princípio, veio para os seus e os seus não o recebem, está explicitamente a referir-se ao grupo dos 12. É a raça ariana da época. Ao grupo dos 12, ao grupo da família. Judeus versus nazis. E depois, neste sentido, não é o judeu enquanto judeu, enquanto povo. É o judeu com um determinado sistema ideológico que tem na sua cabeça. E quase nos seus genes, que é a ideologia da Casa Real de Davi, a ideologia do povo eleito, a ideologia do povo escolhido. E, portanto, há um único povo escolhido na Terra, que é o povo judeu, que é uma ideologia. Mas o povo judeu é vítima desta ideologia. Claro. Portanto, tenhamos isso em atenção. É vítima desta ideologia. Portanto, esta ideologia é alimentada pela Casa Real de Davi, pelos sacerdotes que estão na primeira linha ao serviço da Casa Real de Davi, são os sacerdotes que ungem o rei e que o reconhecem e proclamam perante a população e, portanto, há aqui um conluio permanente e constante entre estas minorias, porque a Casa Real de Davi conseguiu impor-se às outras tribos e, portanto, eram 12 tribos, mas aquela sobressaiu e desta constituiu-se o rei e veio por aí adiante até ao exílio da Babilónia. O primeiro tombo, o primeiro abalo, e depois no exílio
e após o exílio começa-se a criar um mito para tentar, se calhar a intenção era boa, mas que estavam completamente desarrastos com o exílio, porque tinham aquela crença, era povo eleito, Deus não falha, nós podemos cair, vir o maior império, Deus intervirá a nosso favor e esmaga o império. E, portanto, se vem um império que nos esmagou, aquela crença vai toda, fica toda em canos. E quem é que levanta mais este povo? Tem a sensação do total engano em que tinha andado a viver. Portanto, afinal, esse Deus falha. E se falha, vieram depois os profetas a dizer: não foi Deus que falhou, fomos nós. Mas isto é um argumento, digamos, de fácil, porque vai responsabilizar, digamos, a vítima. O enganado ainda vai apanhar um corpo, ainda por cima é ele culpado. Quer dizer, foi enganado e ainda é ele culpado. E o profeta explora um bocadinho isso, porque começa a dizer: a casa real de David é eleita, nós falhamos pelos nossos pecados, se calhar andámos a servir outras divindades, outros deuses e não sei o quê, traímos, porque havia aqui uma espécie de pacto entre Deus e este povo, e se este povo foi adorar outros deuses, portanto o Deus zangado chegou-nos ao pelo. E portanto fez ele muito bem, porque a gente merecia. Mas ele, como é misericordioso e não sei o quê, e ele não falha, se nós nos emendarmos, ele dará um novo David, enviará um novo David que nos vai restaurar. Começa aqui a criar-se um mito do Messias no futuro. Está devido ao Messias. Messias em hebraico diz-se Messiá. Mas Messias em grego, quando a Bíblia foi traduzida para grego, porque a maior parte dos judeus já não viviam na Palestina, viviam na diáspora, nas grandes cidades, inclusive em Alexandria, a tal biblioteca, onde estava a biblioteca que foi queimada. As grandes cidades tinham grandes colónias de judeus, que não se misturavam com os demais, com as suas sinagogas, já não entendiam o hebraico, nem o entendiam, nem sabiam ler, e portanto havia os especialistas que nas sinagogas liam e faziam o resumo do que tinham acabado de ler, porque o público ouvia, era por nós cá, durante séculos, com as missas em latim, o povo não entendia nada, depois faziam ali um resumo à maneira do charlatão que estivesse na frente da presidente. Fazia o resumo ao seu jeito, sempre, claro. Nunca era contra ele, era sempre a seu favor. Sempre a manobrar, sempre a seu favor. Enganou para o lado, como é que é? E então, eles também faziam. Então, foi sentir necessidade de traduzir a Bíblia toda do hebraico para o grego. Quando esbarraram com a palavra Messiá, hebraico, o grego tem uma palavra para dizer, que é Christos. Christos. Ora, Christos é a palavra grega para dizer Messias em hebraico, para dizê-la em grego. O português, nossa língua portuguesa, não tem nem para Messias, nem para quer dizer, não tem nenhuma palavra para dizer Messias, não tinha. E, portanto, poluição criou duas palavras. Criou a palavra proveniente do hebraico, criou o substantivo Messias. Messiá, Messias. Depois, como havia também o grego, e de resto, aqui o Ocidente chegou muito à Bíblia a partir da tradução em grego, que também tinha muita dificuldade em entrar no hebraico, era mais a preferida era a tradução grega. Então, o Christos foi traduzido também à letra, pelo som Cristo. Criou-se um substantivo Cristo e criou-se o substantivo Messias, que são sinónimos, tanto faz dizer Cristo como Messias. Eu não sei porquê, por carga d'água, é que só se diz o Cristo e não se diz o Messias, porque podemos na origem, na língua primitiva, devíamos ter dito Messias, que era do hebraico. E, portanto, neste caso, tínhamos hoje messianismo, não cristianismo, tínhamos Jesus Messias e não Jesus Cristo. Sim, cabe o judaísmo presente na religião católica. E se deixarmos cair o nome Jesus, só tínhamos Messias. O Messias assim, o Messias assado.
Como há bocadinho estava o companheiro a dizer, o Cristo assim, o Cristo assado, e eu disse, olha, que nessa altura não era Cristo, era Jesus. E eu agora tenho de dizer outra coisa, é que Jesus era Jesus e continua a ser Jesus e nunca, na altura não era o Cristo e nunca foi, nunca chegou a ser. Cristo havia muitos. Portanto, se há igrejas que continuam a reclamar-se de um Cristo, podem fazer, mas não tem nada a ver com Jesus, está bem? Essas igrejas não têm nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com Jesus. Cristo e Messias. O Messias pode ser também traduzido por o ungido, mas porque era a função, isto é, quem é que era depois reconhecido como Messias ou o ungido, normalmente era o rei, que depois que ia exercer o poder, fazer de Cristo, e o Cristo tinha de ser alguém que era ungido para vencer os outros. Ou já era ungido, ou era ungido porque já tinha vencido, tinha andado em guerra e conseguiu, da refrega, saiu ele o vencedor. Porque é que o David a casa real de David é escolhida? Porque nas 12 tribos foi a tribo que conseguiu sobrepor-se às outras. Prevaleceu. Se eu não estou em erro, se a memória não me falha, acho que é Manassés. Nem que tivesse de ser decapitar, arranjar maneira de decapitar os líderes das outras tribos. Porque ela depois saiu e ficou o vencedor. Portanto, o vencedor vinha ao sacerdote e ungiu. Dizer, como és o vencedor, ficas o escolhido, nós todos te reconhecemos como o que vais dirigir a sociedade. Portanto, a sociedade está aqui, uma sociedade gerida por poder. Depois a palavra vai evoluindo até que a palavra de Cristo transforma-se, Cristo ou Messias, transforma-se no poder que vence e que nunca chega a ser vencido por nenhum outro. Um poder que vence e nunca mais é vencido. Mas é irónica a situação. É que se não fosse o poder a usar Jesus hoje em dia nem sequer era conhecido. Provavelmente não seria. E provavelmente seria. Porque o que passou ao fim de 2000 anos foi o tal Jesus Cristo. O que tornou Jesus, o que torna Jesus conhecido, não é o cristianismo, são os evangelhos. E os evangelhos, nós podemos dizer, mas não haveria... Um trabalho clandestino, não haveria evangelhos se não houvesse cristianismo. Isso pode provar, é preciso prová-lo. Claro. E ninguém não se pode provar. Porque certamente os evangelhos haveria, o que não haveria eram os evangelhos interpretados como eles estão. E portanto, porque há cristianismo, há igrejas cristãs e há outros evangelhos que o cristianismo não reconheceu como canónicos e eles estão aí. Apesar do cristianismo os combater. Apesar de os combater, de ter suspeitado, e estão aí. Houve um profeta, o Filipe, não sei, o Filipe que naqueles livros do Dan Brown fala do profeta Filipe, que inclusive Cristo, Jesus, irmãos e que foi combatido. Sim. Os próprios evangelhos, estes também reconhecem que Jesus tem irmãos. O evangelho de Marcos é clarinho. Até dá os nomes deles e tudo. Irmãos e irmãs. De sangue, penso que eu, não é? Sim. Mas isso não são as questões de fome. Daí que, portanto, Jesus, os evangelhos estão na Bíblia indevidamente. Não fazem parte dela. A Bíblia é a Bíblia do judaísmo, começada a mandar escrever pela Casa Real de David Salomão. É propaganda. Depois tem a redação definitiva, quase ao fim de quase 1000 anos, tem a redação definitiva que a gente conhece hoje, feita pelos sacerdotes, a casta sacerdotal, que tentam fazer a compilação de muitas correntes, muitas versões, e fazer uma espécie de síntese, de simbiose delas todas, e simplesmente eles não tinham. Eles queriam manter o mais possível a originalidade de cada uma das fontes. Há várias fontes. E queriam manter,
especialistas reduzem-nas a 4. Há várias fontes de onde procedem os textos da Bíblia. E eles tentam manter as várias fontes de informação, que havia a ser retalhos e tal, e tentam compilar isso tudo e harmonizá-las, mas sem matar propriamente nenhuma. Daí que também depois nós temos livros da Bíblia, por exemplo, o livro do Gênesis, que é logo primeiro, pela ordem com que aparece nas Bíblias, em que tem, por exemplo, 2 relatos chamados relatos míticos das origens. Tem 2 relatos sobrepostos, mas que se hoje distinguem-se perfeitamente os estudos por confronto de textos e tal. Hoje os especialistas conseguem dizer onde está um relato e onde está o outro. Começa um e começa o outro, bem distintos. Tem 2 relatos de dilúvio sobrepostos, e esses estão mesmo misturados. E é preciso conhecer bem a linguagem e a língua, dominar bem a língua daquela época, para ir buscar as palavras todas e compor 2 relatos separados hoje outra vez. Mas eles misturados. E como as populações, de uma forma geral, quando manuseiam os textos da Bíblia, não sabem estas coisas, não sabem depois também interpretar. Chega a ser quase chocante que o texto da Bíblia, o primeiro livro é o Gênesis, e o texto com que abre é 400 anos mais novo, é escrito 400 anos depois do texto que vem a seguir. Quer dizer, se fosse por ordem cronológica, esse texto estava em segundo lugar. Mas quem fez a redação final, o arranjo final da Bíblia, entenderam que era muito mais importante pegar no texto mais recente, não no mais antigo, mas no mais recente, e tem lógica, até jornalística. Pois, explicar cronologicamente a evolução. Os próprios computadores, a gente, o último texto que põe é o que fica à cabeça. Tem lógica. Só que depois, como nós estamos um bocadinho informados para ver a ordem cronológica, pensamos, se há 2, qual é o mais antigo? Pensamos que é o mais antigo, é o que aparece primeiro. Não, foi escrito 400 anos depois. Quer dizer, já em circunstâncias completamente diferentes, já se estava no exílio, já não... os penachos já tinham caído todos, a vaidade já tinha ido todo ao charco, já não havia nada, não havia templo, não havia casa real, já estava tudo no galheiro. E, portanto, escreve-se então um texto também mítico, um relato mítico das origens, mas completamente diferente, porque as circunstâncias eram totalmente diferentes. Quase 500 anos. Ora, isto leva cerca de 1000 anos a escrever, e então a Bíblia, como é começar a mandar escrever pela Casa Real de David, ela está traduzida em quase todo o mundo, em todas as línguas do mundo, melhor, quase todas as línguas do mundo. Acho que é o livro mais vendido, mesmo as mais pequenas, com pouca representação de população. E eu pergunto-me porquê. Digamos, que interesses obscuros estes textos, estes livros, este conjunto de livros, ajuda, favorece, ajuda a desenvolver e a manter e a progredir, e que estão cobertos com este manto, um manto ideológico de sagrado. É a palavra de Deus. E que Deus é que ajuda a cobrir interesses tão obscuros, porventura tão criminosos, assassinos, tão corruptos, projetos tão assassinos, genocidas, exterminadores. E isto porque há tanto empenho em que todas as línguas do mundo faladas, as línguas faladas, tenham estes textos. Porquê? Não é por amor de Deus, não é da humanidade. É porque os livros têm, digamos, favorecem uma elite, uma minoria,
E ela percebe que se isto estiver nas mentes de todas as pessoas como coisa sagrada, nós manobramos mais à vontade e mexemos nas teclas todas de influência, sem que as populações apercebam e aceitem de forma resignada. Resignada. E isto, portanto, no fundo, promove e favorece a tirania mais cruel e sádica, porque está tudo sob um manto do sagrado e do divino. Porque esses livros são traduzidos, são divulgados, são ensinados, são estudados ao bilíngue, ao pormenor, e nas faculdades, nas universidades todas do mundo, mesmo às vezes laicas, e não é inocente, isso não é inocente. É parcial, é um livro parcial. Não é inocente. Portanto, sendo assim, a gente, quando chega ao início do terceiro milénio, depois de começar finalmente a descobrir Jesus, de evangelhos, para se apanhar bem Jesus, nós temos que os tirar da Bíblia. Que eles foram lá metidos e foram escritos contra ela. É curioso, os evangelhos, os 4, são escritos para denunciar a Bíblia. Quer dizer, aquelas comunidades perceberam, quem escreve, percebeu finalmente à luz de Jesus, quando Jesus percebeu, e Jesus é judeu, e talvez por isso, é um judeu camponês, artesão, nunca esteve na Índia, ao contrário desses boatos, dessas lendas. É um camponês artesão em Nazaré. É um operário. Pode ter estado ausente de Nazaré porque estava na cidade de Séforis, a 12, 15 km de distância, ia-se a pé e vinha-se a trabalhar na reconstrução da cidade de Séforis. Mas também assistiu na sua adolescência à crucifixão de 2000 camponeses, porque fizeram uma pequena insurreição pelos fins de impostos e não sei o quê, uma pequena manifestação. Contra o Império. E o Império dizimou-os todos e crucificou, para exemplo do resto, para servir de exemplo, 2000 crucificados. E Jesus, na sua adolescência, vê isso. E isto marca a sua vida toda de camponês. Começa a Ora, refletir. este judeu, Jesus, que percebeu a perversão organizada que o sistema judaico, o judaísmo, era, inclusivamente, para o seu próprio povo, que os camponeses eram vítimas deste sistema, eram vítimas dos sacerdotes, porque tinham de pagar impostos altíssimos ao templo, todos, e tinham de pagar impostos altíssimos ao Império Romano. E quem cobrava os impostos, quem garantia ao Império Romano anualmente os impostos, eram os sacerdotes. Quer dizer, o sumo sacerdote, se não cumprisse essa obrigação, Era uma hierarquia o Império retirava outro sacerdote, sumo sacerdote, e punha outro. Mas era o lugar mais cobiçado no judaísmo, era o sumo sacerdote. Porque ele tinha o monopólio exclusivo, ou se era o monopólio, era exclusivo, claro, tinha o monopólio, por exemplo, da venda dos animais para os sacrifícios no templo, que eram feitos em permanência de 24 horas sobre 24 horas. Acontecem com as pessoas, não é? Animais imolados nos altares. Com esses elitistas. E eles tinham este exclusivo, o sumo sacerdote e a sua família. Os nazis da época. Então, estão a ver a fortuna que se fazia, porque era 24 horas sobre 24 horas, tinha de ser sempre animais imolados no altar. Poxa, coitadinhos dos bichos. À divindade, a Deus. E depois Jesus interroga-se: que Deus é este? Que Deus é este? E depois esta história de povo eleito, nós, porque damos os outros? Lá estão os outros que são cães, ou são abaixo de cão, ou o que é? E Jesus interroga-se e põe tudo em questão. E é por isso que depressa é cercado e assassinado. E lá estão as cúpulas todas unidas para o liquidar. Um camponês. Quer dizer, parece que não devia ser quase inofensivo, mas é que Jesus viu onde estava o problema, onde estava a perversão.
E disse. E então os evangelhos escrevem-se e vão reparar neste, quem ainda não fez esse estudo profundo, vai reparar com atenção quando diz coisas horríveis que estão a fazer a Jesus, ele acrescenta sempre, para se cumprir a Escritura. Para justificar sempre. Para se cumprir a Escritura. Portanto, a Escritura é a Bíblia. Se é para se cumprir a Escritura que estamos a fazer isto, que se está a fazer isto a Jesus, então a Escritura é perversa, porque o que se está a fazer a Jesus é muito perverso. Está a ver? Estes Evangelhos os Evangelhos são escritos para denunciar a Escritura dos sacerdotes, que utilizavam para oprimir os camponeses, ter todo o povo ali desgraçado. Ora bem, e o Deus que está nesta Escritura, que é o Deus da casa real de David, o Deus, e, digamos, confundido com o poder. Um Deus confundido com o poder, igual ao poder. Quem são os representantes do Deus da Bíblia? Precisamente os reis, os sacerdotes. Os sacerdotes para o culto e os reis para governar. O rei, para governar, são os agentes do poder. Os representantes de Deus na Terra, do Deus da Bíblia. E depois, no cristianismo, isto chega ao cúmulo, chega ao extremo, com São Paulo. Porque São Paulo, de origem, é judeu na diáspora. É um judeu nascido na diáspora, numa cidade fora da Palestina. É fariseu de formação. Foi discípulo de Gamaliel, que era o mestre mais famoso na época. E é doutor da lei. Sabe de Bíblia há potes. Sabe de Bíblia há potes. E fala bem grego. E depois ainda era cidadão romano, simultaneamente. Tem muitas regalias. E então, o Davi, o Paulo, é preciso que se digam estas coisas, neste início de 3º milénio. O Paulo nunca conheceu Jesus. Histórico. Mas depois, como os 12 eram chefes do movimento novo no judaísmo, judeu-cristianismo, que é uma corrente, uma espécie de partido político reconhecido pelo judaísmo oficial, durante um período foi reconhecido, até à destruição de Jerusalém, no ano 70, foi reconhecido. E então o Paulo, fariseu, tal, a lei pela lei, alto, há aqui uma coisa nova que está para aí nascer, começou por perseguir. Como fariseu que era, começou por perseguir aquilo. Tem no seu currículo, logo à partida, e o cristianismo esconde sempre isto, tem no seu currículo, logo à partida, a cumplicidade de um assassinato, que é o Estevão. E é morto, é assassinado com a cumplicidade do Saulo, do Paulo. O Saúl. Ele tem no início da sua missão. Ele não era Saulo, era Saúl. Mas é o mesmo. Pois eu sei, é o mesmo. Confunde as pessoas. Depois na tradução, as traduções integrou-se. Era Saulo, deu Saulo e São Paulo, aquele próprio. Paulo é o nome que ele escolheu, tipo o pseudónimo que ele escolheu quando cidadão romano, Paulo, que era o nome de um chefe do romano, e ele adotou o mesmo nome. Portanto, para depois poder se ingrar melhor dentro das cidades sob o Império Romano, fora da Palestina, o nome de Paulo abria mais portas do que Saulo, ou Saúl. E então ele tem, à partida, um assassinato. Tal como Moisés, à partida, tem um assassinato. No livro do Êxodo diz que o Moisés mata está numa refrega que há, e ele toma partido defende o judeu e mata o egípcio que estava lá em Gulha, com a árvore um com o outro. E depois teve fugido do Egito, e mais tarde regressa meio clandestino para a tal história da libertação, do êxodo. Ora bem, mas tem à partida um assassinato. Ele fez correr sangue. Ora,
é curioso que sejam estes homens que têm à partida um crime, um assassinato, que depois se vêm a impor. Claro, só próprio do cristianismo, do poder vencedor invicto. Se é o que matou, venceu. Venceu, é coroado, é reconhecido com um poder. Tem que ver com Cristo. O vencedor, não o vencido, não é com a vítima. Ora, Jesus está sempre com a vítima. É vítima, é crucificado. É assassinado. E então, o Saulo, que nunca conheceu Jesus, começou a ver que o judeu-cristianismo tinha um grupo de liderança, que era 12, mas sobressaía mais o Pedro e o Tiago e o João. O traidor. E era o Pedro e o João que sobressaíam mais. Porque há ali depois um Tiago que não é dos 12, é irmão de Jesus. Irmão de Jesus. E que está no judeu-cristianismo, na fundação do judeu-cristianismo. E depois o Paulo, então começa por perseguir aquela corrente, mas quando eles lhe dizem, tu andas a perseguir isto, mas tu, afinal, se calhar isto interessa-te. Olha aqui, o que é que distingue esta corrente do resto do judaísmo? É que o resto do judaísmo diz que o Messias há de vir. E a gente diz que o Messias já veio. Só que foi um fiasco. Mas ele vem aí agora no seu reino, vem pelas nuvens do céu, ainda nesta geração. Portanto, e vem com a armada toda lá do celestial e vai dar cabo do Império. E isto vai ser ainda na nossa geração. É por isso que aquela maralha de Jerusalém começa a vender as terras. Aquilo que se diz do cristianismo primitivo, que era muito meio uma espécie de princípio comunista, que é muito elogiado pelas correntes comunistas do século XIX e princípio do XX, é que punham tudo em comum, vendiam as terras e punham tudo em comum e depositaram aos pés dos apóstolos e tal. Mas isto está escrito no segundo volume do Evangelho de Lucas. É os Atos. Segundo volume. E como os Evangelhos são escritos para denunciar a Bíblia e o judeu-cristianismo está a desenvolver-se contra Jesus, é evidente, está a denunciar o comportamento do grupo dos traidores que estão a impor em cima de Jesus, a impor o seu Cristo contra Jesus. Este Evangelho está a denunciar isso. Só que a maralha, como integrou na Bíblia, nunca se dá conta disso. Porque ele não aparece como o segundo volume do Evangelho de Lucas, mas aparece como um livro independente, com outro nome chamado Atos dos Apóstolos, para canonizar os apóstolos, os traidores de Jesus. Isto é terrível, é terrível. E então, o Paulo, se é assim, então eu vou aderir. Passou a aderir e torna-se o grande difusor e doutrinador, através das cartas, o doutrinador do cristianismo, do judeu-cristianismo. E este judeu-cristianismo que é, em síntese, é precisamente o retomar da tal vertente que vinha dos profetas, que dizia que da casa real de David, falhada, deveria sair um novo tronco, um novo David, e que iria conduzir isto tudo com o apoio de Deus à grande... A vitória, a libertação. A vitória mundial. A vitória final. A vitória mundial. Esta é a versão que o Paulo abraça e que vai depois justificar. E como ele percebe que o grupo do Simão, Pedro é o chefão, e ele discorda um bocado dele, porque ele era mais ousado que vinha da diáspora. E o Simão não. E portanto o Simão Pedro. Há ali alguns conflitos com o Simão Pedro, mas depois, para justificar como é que os grupos dos 12 se impunham no judeu-cristianismo, impunha-se dizendo, há uma condição para se fazer parte deste grupo de dirigentes, é que tenham sido testemunhas da ressurreição de Jesus ressuscitado. Ora bem, e o Paulo, coitado, não tinha conhecido Jesus histórico, como é que vai justificar o seu próprio ministério? Parece ali uma aparição oportuna. E portanto ele inventa uma aparição ressuscitado a Jesus,
só 30. A Pedro, citado a Pedro, e inventa uma aparição a ele próprio. É só 30, é só elas. Está bem visto. Pronto, então também me apareceu a mim em último lugar. E depois disse, é só assim como um aborto, mas enfim apareceu-me a mim. Portanto, cuida comigo que eu também. Só que entra aqui a grande questão, que a gente tem que dizer ao perguntar ao Paulo, 20 séculos depois. Aliás, o Paulo depois veio reconhecer mais tarde, que se equivocou profundamente, mas essa parte já não passou. Porque às igrejas, ao cristianismo já não interessa. Não passou para a história. Que tem que se lhe perguntar como é que tu nunca conheceste Jesus e podes dizer que ele te apareceu ressuscitado. Quer dizer, tens alguma alucinação, Paulo, tem paciência, porque como é que ele ia saber que era Jesus? Do Romeu? E Gonçalo, o que é que persegues? O que é que persegues? Pronto, e então, aqui. Mas é quem tem essa narrativa, quando diz que ele caiu, que ele ia. Caminho de Damasco, não caiu, que ia caminho de Damasco e ficou cego. E que teve assim, que ouviu uma voz e que ficou perturbado. A voz, mesmo assim, a voz é terrível, porque diz, quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Salve porque me persegues. Quem és tu, Senhor? E ele diz, sou Jesus a quem tu persegues. Jesus. A quem tu persegues. A quem tu persegues. Denunciou ali. Não diz Jesus Cristo. Sou Jesus a quem tu persegues. E ele passa, adere ao judeu-cristianismo e passa a falar de Cristo. E Jesus não, porque ele nunca o conheceu. E, portanto, constrói uma doutrina toda na linha que vem desde a casa real de David. Tinha tido o seu grande interregno com os impérios que vieram a seguir, uns a seguir aos outros, o último dos quais era o Império Romano, e que veio destruir Jerusalém pela segunda vez, e o templo, que nunca mais se levantou. O judaísmo nunca mais quis templo nem sacerdotes. Aprendeu a lição da história. Em seu lugar ficou o cristianismo a fazer o mesmo. A construir imensos templos e ter muitos sacerdotes. Claro. E então o Paulo faz toda uma doutrina sobre o Cristo na linha davídica, que é para levar o judaísmo à vitória total sobre o mundo. Portanto, esta corrente interessou-lhe, e se o Messias já tinha vindo, mas era fiasco, mas vinha outra vez e definitivamente, e agora sobre a nuvem do céu para esmagar o império que era naquela geração, entendia-se que uns vendessem os campos e tudo que tinham, porque não ia fazer nada de interesse para o futuro. E depois também diz que depositavam aos pés dos apóstolos. Mas depois há lá uma narrativa no segundo volume que é altamente chocante. Qual é? É que no volume diz que há lá um casal que vendeu um campo e em vez de entregar o lucro, o dinheiro da venda total, fizeram um acordo, o casal fez um acordo e vamos dizer que foi portanto, e damos uma parte para a gente, que isso pode não ser muito verdade, lá dele vir e depois se não veio a gente tem cá uma forrinha, uma reservazinha. Um bocado até compreensível, porque andava-se a trabalhar numa certa possibilidade de ilusão. Era uma ilusão, como se veio a provar pela história que era uma ilusão. E então, aquela reservinha, Ananias e Safira, tem nomes e tudo. E o Ananias, o Pedro, lá está o Pedro Chefão. Ora, vejam o oposto entre Pedro e Jesus. Pedro, Ananias, anda cá. Isto agora contado rapidamente. Anda cá. Vendeste o campo, puseste aqui o dinheiro aos pés dos apóstolos, aos pés. Este é poder. O outro vendeu o terreno, ainda bem trazer o dinheiro e é um súbdito. Estão a ver que já é hierarquia de poder. A linguagem de Lucas, segundo volume, não engana. Por isso é que nós, se lermos em condições, dizem, mas isto está escrito contra eles, contra os 12. Como é que as pessoas não estão a ver? Mas já está um bocadinho. E agora vejam a figura.
E ele foi, portanto, que vendeste o campo. Por esta verba que estás aqui a pôr. Foi. Tinha combinado com a mulher. Viu-nos a mesma coisa. Foi. E ele diz assim: porque mentiste ao Espírito Santo? Porque não foi por isso. Porque mentiste ao Espírito Santo? E combinaste entre tu e a tua mulher. Quer dizer, tinha os bufos. Tinha bufos que sabiam, alto, olha, apanhou e chamou a contas e diz a narrativa. Ao ouvir semelhante frase, ou pergunta, do Pedro, Ananias caiu fulminado no chão, morto. Quer dizer, a frase do Pedro fulminou, matou o Ananias. Isto é o oposto de Jesus. Agora, por exemplo, dei um salto. Mulher, ninguém te apedrejou? Não, nem eu. Te apedrejo, vai embora, vai em paz. Não te apedrejaram, apedrejo teu. O Pedro era lá, o apedrejo teu. Radical. Não, muito mental. E o Ananias fulminado. Quer dizer, uma palavra que mata. Chega a mulher inocente, havia logo os servos e levaram o cadáver para ir sepultar. Estava acabado de chegar os servos, chega a mulher também sem saber de nada, coitada, e diz: ainda bem que chegaste, anda cá. Foi portanto que meteste lá o campo? Foi, sim, senhor. Por que estás a mentir também? Olha que acabam de chegar agora os que levaram o cadáver do teu marido à sepultura. E ela ouve as palavras e cai para lá fulminado. Coitada, o pé que ela Morre um tinha. casal, mata um casal. Por uma questão de dinheiro. Eu já é um mafioso, pá. Claro que era uma mentira. Mas aí está. O cristianismo, se a gente, ao longo destes 2000 anos, se a gente disser assim: a tua mãe está em casa. Não, senhora. A mãe disse: diz que eu não estou. Alguns enganos e dizem: a minha mãe diz que não está. Ainda não é. Engano-se, mas onde está, tem mais de a criança diz: não está, não. É uma mentira. Mas tem de confessar ao Sr. Abade que mentiu. E a senhora Mas se for uma grande mentira, que é o cristianismo, essa passa. É uma grande mentira. Pronto. Depois as coisitas pequenitas filtram-se os mosquitos, mas engolem-se os camelos. Pronto, cristianismo e fariseísmo são sinónimos, na prática. E o cristianismo das igrejas é assim. Portanto, ora, no lado oposto de Jesus, felizmente, como os evangelhos sobreviveram e estavam em linguagem codificada, nem o cristianismo, as igrejas que o adotaram, entenderam que aquilo que era contra eles. Essa é o grande mérito de um texto codificado que sobreviveu quase 20 séculos em 4 evangelhos, 5 volumes, sobreviveu quase 20 séculos, sem a própria instituição que foi ocorrer adotá-los, reconhecê-los como canónicos, ver que são contra eles. Ainda não é. Como agora se está a descobrir a chave de acesso aos textos, com as investigações mais recentes, e este livro já tem esses dados, já tem os dados nas anotações a cada capítulo, isso é que é um livro para muito estudo. E para muito tempo. Então, agora vai-se descobrir que afinal isto está escrito contra. E então os evangelhos vão deitar abaixo do cristianismo para que venha ao de cima de novo Jesus e o projeto político dele. Ele tem um projeto político de sociedade, que é aquilo que a Filomena começou a dizer. É anular todas as coisas, é decidir, é simplificar tudo. Tudo. Não então, tanta paranoia. Também aparece aqui esse projeto ao fim do qual é o estudo todo do livro, já delineia bem o projeto político de Jesus, que tem 2 dimensões. A tal dimensão antropológica, que no fundo é a dimensão de todo o ser humano. O homem, de nós todos. A dimensão antropológica que tem que ver
com a antropologia, tem que ver com o estudo de Luís, que é formado nisso. Estudo do homem, O estudo dos seres humanos, os seus comportamentos, das relações, as suas concepções e tal. a visão que Tem tudo a ver com o ser humano. humano, com o ser humano, situado na história, claro. A antropologia, antropológico. E a outra dimensão essencial, também que é a dimensão essencial de cada ser humano, que é a teológica. Só que neste livro, neste Evangelho, se diz que a Deus nunca ninguém o viu. Claro que não. Claro, não. Nós espelhamos Nunca ninguém cada um de viu. nós. A dimensão teológica é a Dentro dimensão para que fora, fala de porque um ele Deus está cá dentro. que nunca ninguém viu. Se nunca ninguém viu, significa que é um Deus Eu acho que está no plano do sentido. que eu, perante o qual devo ficar calado. Deus é invisível. Ficar calado. É o silêncio. É sempre a melhor palavra para dizer Deus. É o silêncio. Mas depois deste Evangelho, como isso é um perigo, não temos nenhumas referências e nós vivemos historicamente situados e conhecemos por sentido, então este Evangelho dá uma ajuda. Mas adverte que nunca confundamos com a realidade. Então, Deus nunca ninguém o viu. Um ser humano dá-o a conhecer. Mas na sua dimensão de ser humano. Quer dizer, não é bem... Deus é sempre distinto. Por isso, quando chega ao capítulo 17, total fusão, mas também nenhuma confusão. Quer dizer, Jesus é capaz de dizer eu e o Pai somos um, mas depois de outra circunstância diz o Pai é maior que eu. Que tem consciência disso. Ele é ser humano. E Deus é aquele que, a realidade, que nunca ninguém viu. Nem ele. Então, Eu vou-te pedir a palavra. e então, fica aqui. E como é que é este ser humano? É aqui é que está a revolução total. Como é que é este ser humano em quem o tal Deus se dá a conhecer? No cristianismo, são todos os agentes do poder. Tanto sacerdotal religioso, como político, como económico e financeiro. Tudo igual. Em Jesus, são todas as vítimas desses. Tudo igual. Vê a revolução total? Vemos a revolução total que Jesus introduz. Quer dizer, toda a sociedade está organizada para ver nos agentes do poder os representantes de Deus. É a Bíblia. É a Bíblia. Quem perdoar os pecados e não perdoados, etc. Tudo. Poder religioso, eclesiástico, as cúpulas. Eles só espelham os interesses dele. Hierarquia, poder sagrado, os pastores, os bispos, tudo isso. No religioso. Depois do poder político, depois do poder económico e financeiro. Os cardeais. As multinacionais, os vencedores todos. Tudo o que é vencedor são os grandes rostos de um Deus. O de Jesus é o contrário, que nunca ninguém viu. A referência que a gente tem histórica, que nos pode servir de orientação, é que se eu quero estar a fazer uma aproximação do Deus que nunca ninguém viu, eu só o posso fazer historicamente se me estiver a fazer próximo das vítimas dos poderosos e não a correr a fazer do poderoso ou próximo do poderoso. Em baixo. E isto provoca uma mudança de ser humano no próprio ser humano tal que no capítulo 3º, capítulo 2º, aqui, é o programa, uma narrativa para dizer o programa político de Jesus. É muito engraçado. O capítulo 3º, depois de apresentar o seu programa político, de uma forma, uma linguagem codificada. As anotações aqui explicam. Tem lá tal chave de interpretação. E depois, no capítulo 3º, diz logo, é a condição para ser humano dentro deste projeto político. É preciso nascer de novo, nascer do vento, nascer da ruada. Sem isso não chegamos nunca lá. Eu, por acaso... Portanto, é uma mudança de ser humano. E uma mudança de ideia de concepção de Deus. Padre Mário, Não lembrar de cor. desculpe, interrompê-lo. Se nós partirmos daí,
É a última palavra. Será que a questão de ser Messias ou mensageiro? Não, Jesus nunca é Messias. Ele sempre recusou isso. Sim, mas isso é a questão, é a burocracia que nós. Pronto, Mas Jesus nunca é o vencedor. Mas se calhar, noutra perspectiva, será? Conseguiu livrar-se disto. Sim, está bem. Conseguiu livrar-se. Se calhar, noutra perspectiva. Porque se liberta. Liberta-se das amarras sociais. Não é liberta. Jesus não se chega a libertar. Jesus mantém-se fiel a si próprio, à sua matriz original, tão simples quanto isso. Isso não, porque se é libertar-se já é complicado. Isso não lhe confere liberdade. É liberdade, pelo menos é eu. Mas só percebemos que confere liberdade à medida que o vemos a crescer e está a desenvolver-se na sua matriz original, de dentro para fora. E é assediado por todos os poderes à volta para que ele se torne noutra coisa e ele não se chega ao pecado. Bloqueia. Pronto. Bloqueia, aceita tudo. Nunca se vendeu. Ele não pega, não se deixa corromper pela sedução. Este desenvolver-se dele para fora é que nos faz a nós, os seres humanos. E é aquilo que eu estava a querer dizer desde o início. Quando nós falamos, a nossa palavra nos diga como é que nós estamos a ser seres humanos neste tipo de mundo. Porque podemos estar a ser os grandes mandados neste tipo de mundo. Se não estamos a crescer, dizendo para fora, na fidelidade à nossa própria matriz original, que não é igual à da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu vizinho, é a única minha. Cada um de nós é único. Portanto, nós deveríamos ser todos tão diferentes uns dos outros, porque a matriz não é igual, ninguém é igual. Não há duas iguais. E depois, na sociedade, parecemos todos formatados, todos ali, feitos em temos a mesma máscara. Somos resultados de uma espécie de Fordismo. Pronto. E eu queria saber se nós estamos a ter a capacidade de sermos eu sou na relação com os demais, para que os demais também sejam eu. Mas atenção, sabe porquê que as pessoas às vezes ficam desfiadas? E as nossas palavras muitas vezes são palavras para fugir disto, desta questão de fundo. E eu digo sempre que eu não consigo dizer nada de Jesus se não puder dizer de mim próprio. Tenho que partilhar a sua experiência pessoal. De mim próprio. A sua opinião, a sua perspectiva, aquilo talvez que por isso, porque me procuro desde quase o ventre da mãe procurar manter-me numa relação de quase identidade com Jesus, que à medida que o conheço, estou-me a conhecer como devo ser e a procurar corresponder, desenvolver-me de dentro para fora, é que a minha vida venha dar os conflitos que venha dar. Exato. É assim, não é que eu seja um provocador. Não, é fiel a si próprio, à sua é o crescimento, concepção realmente daquilo. É o desenvolver-se de dentro para fora, nessa originalidade, em vez de mimético, de copiar os outros. Para os agradar com medo que eles o rejeitem. Como ao longo de 12 anos no seminário formaram para eu sair formatado no da linha de montagem ser um clérigo. Exato. Não foste. E eu saí e disse: epá, eu não estou a ser fiel a Jesus. Eles fizeram o clérigo, mas que é isto? Não é para aqui que eu vou. Eu vou ser fiel a eles ou a Jesus? Não sou um ser à parte. Não sou um ser à parte. Assim, mas eu vou. Continuo a ser fiel a Maria. Eu vou ser fiel a Jesus. Não é o ser fiel a Jesus. Sim, é a mim próprio, porque eu percebi, compreendi, acordei. A interpretar. Estou a interpretar. É o teu entusiasmo.